E aí, oitavo ano, hoje nós vamos falar a segunda parte da nossa revisão, que trata sobre a América Latina e sobre o continente africano. Né? É bom a gente lembrar para a prova na América Latina, né, que o livro trata sobre as independências nacionais e a questão da urbanização dos países da América Latina, falando que parte desses países ainda vivem com um espaço agrário muito importante, né? A população, boa parte da população de alguns países mora, né, na área rural, como Bolívia, Paraguai. O livro mostra também sobre a industrialização e os problemas sociais e urbanos dessas cidades. Nós temos o Brasil, a Argentina, a Colômbia e o Chile como os países mais industrializados e que têm um índice de desenvolvimento humano um pouco melhor. O Chile é o país que apresenta a maior expectativa de vida no continente, né? E alguns países apresentam índices muito ruins, né? Bolívia, Equador, Peru são os países aí, alguns dos países mais pobres da América, né? É um país que é um continente que tem vários países extremamente urbanos, como Uruguai, Argentina, Brasil, e outros rurais, como a Bolívia, como o Paraguai, como o Suriname. O livro também trata, né, vai falar da economia de cada um dos países, depois vocês vão relendo aí, que a gente já viu nas lives, mas aqui tem a característica de cada um desses países da América do Sul, que é interessante do ponto de vista da gente entender como cada país ele se organiza, tá? Como cada país se sustenta do ponto de vista da agricultura, da pecuária, do extrativismo, se tem industrialização ou não, comércio, serviços, todas essas atividades que englobam a economia. Passando aqui, o livro vai tratar sobre a América Central, falar das condições socioeconômicas da América Central, o nível de desenvolvimento, né? São países que alguns deles são ilhas, né? A gente tem a América Central dividida em duas partes, a América Central insular e a América Central continental. A maioria dos países tem uma população pequena, com exceção ali de alguns países, né? A Guatemala, ela se destaca como o país mais populoso dessa região, e os países do Caribe já não têm uma população muito grande. Lembrando que é um local que as pessoas vão muito para essa região por causa do turismo, né? Por causa das belas praias, vão fazer turismo nesses locais. E esses países são altamente dependentes dessa atividade econômica, tá? Então, em alguns países, chega a 1/3 da população está empregada em atividades ligadas ao turismo, né? Hotelaria, restaurantes, atividades, né, de turismo nas cidades. Então, é um continente que depende muito do turismo e alguns países dependem muito da agricultura também. Poucos países na América Central têm uma indústria, mesmo que a indústria básica, né? Eles têm uma indústria bem básica, né? E são poucos os países. A maioria dos países depende muito da agricultura e do turismo. Vamos terminar falando sobre o continente africano. Nós vimos na última live a diversidade da parte física, né, do continente africano. Vimos também que ela pode ser subdividida em duas partes. A África setentrional, aquela que é mais próxima ali à Europa, à Ásia, que tem uma característica mais islâmica, muçulmana da população, em que os países são a maioria da população é de origem árabe, e temos a África que pega ali o centro para baixo, que é chamada de África subsaariana, né, que está ali abaixo do deserto do Saara. E essa África é chamada de África Negra, né, por causa do tom da pele das pessoas que lá moram. E nessa região estão alguns dos países mais pobres do mundo, em que as pessoas têm
uma maior dificuldade, né? Vimos também na última live quais são esses países, né? Uganda, Serra Leoa, né? Vários países. O livro também trata sobre os climas. Clima desértico, mediterrâneo, equatorial. Vimos a presença do deserto do Saara e vimos também a importância dos rios para a região. O rio Congo, o rio Níger e o rio Nilo, que são os 3 principais rios e que têm uma importância gigantesca num local em que nas proximidades é desértico. Então, o rio acaba assumindo uma importância gigantesca para o abastecimento das pessoas e para a agricultura. Tá? Então, a escassez de água é uma dificuldade muito grande. E para finalizar, falamos também do neocolonialismo. Tá? O que é o neocolonialismo? Né? Nós tivemos por muito tempo lá na Europa o colonialismo de países europeus que exploram ainda os países africanos, mas o neocolonialismo está ligado ao mercado. Hoje, não mais os países exploram diretamente os africanos, mas as empresas, principalmente europeias, ainda estão muito presentes nos países africanos. Então, na exploração de ouro, diamante, de petróleo, né? As riquezas naturais, a África é um continente muito rico, né? Nessa questão dos recursos naturais, e as empresas europeias estão lá explorando com bastante força. Então é isso, pessoal. Hoje terminamos a nossa segunda parte, né, dessa revisão. Qualquer dúvida, voltem nas videoaulas anteriores. A gente vai ter mais uma live ainda na segunda-feira. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só tirar na live. Leiam o livro. Não deixem de fazer os exercícios, que é com os exercícios que a gente vai fixando o que a gente vai aprendendo nos textos, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem bem e até a próxima.